Aula de número 1, nós falamos sobre liberdade e responsabilidade, não é? Fizemos aquela distinção de liberdade e libertinagem e a responsabilidade de ter uma liberdade consciente. Hoje, a nossa aula está quente. Nós falaremos sobre o bem e o mal. O bem e o mal na perspectiva, claro, da ciências da religião, do ensino religioso, ok? E também do ponto de vista da palavra de Deus, tá certo? Da Bíblia Sagrada. Antes de nós começarmos o nosso assunto propriamente dito, já deixa o seu like aí, tá bom? Ajuda o canal aí, tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, tá bom? Outra orientação para vocês, alunos e alunas do 8º A, é que já está no aplicativo, lá no Maestro, as atividades referentes à videoaula número 2, tá certo? Então, terminando de assistir esse vídeo, corre lá e faça as suas atividades, tá bom? Hoje vamos trabalhar o tema liberdade, aula de número 2, o bem e o mal. Vamos caminhar, sejam todos bem-vindos, vamos lá. Antes, todos os textos que nós vamos usar para montar esta aula estarão aí na descrição desse vídeo, e os créditos, né, estarão na descrição desse vídeo, e também lá no nosso aplicativo estarão também os créditos com relação a esta aula, tá bom? Vamos lá, o bem e o mal. Vamos lá. De onde vem o bem e o mal? Todos perguntam o que é o bem e o que é o mal. A resposta... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Isso. A resposta não é fácil, pois há muitas ideias diferentes a respeito. Mas podemos começar por dizer que o bem é uma ação humana positiva, um agir virtuoso, um comportamento adequado. A conduta humana pode ser tanto boa quanto má. E nesse sentido moral que vamos analisar a questão, o bem e o mal, ok? O bem e o mal estão relacionados ao comportamento das pessoas. O problema é que o que é o bem e o que é o mal para uma pessoa pode não ser para outro, e assim as coisas se complicam. O que eu quero dizer é que, primeiro, nós temos que definir o que é bem e mal, e segundo, às vezes o que é bem para uma pessoa não é o bem para outra pessoa, tá certo? As religiões e a filosofia sempre deram suas respostas a essa questão. Vamos analisar algumas respostas, não é, da filosofia e da teologia com relação a isso. A primeira resposta, nós vamos para um bispo, para um padre, na verdade, Santo Agostinho. Ele foi bispo de uma cidade chamada Hipona, no norte da África. Isso no final da era cristã, no começo da Alta Idade Média. E a forma como o Santo Agostinho, que também foi um filósofo cristão, tentou responder a essa questão do bem e mal é muito interessante. Seu argumento era de que o universo é inteiramente bom e que o mal é apenas a ausência ou a privação do que é bom. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Mas de onde vem o bem? O bem, para Agostinho, vem de Deus e é a marca do Criador dentro dos seres humanos. Agostinho afirmava que Deus era o bem supremo. Nada poderia ter mais bondade do que Deus. O mal é obra dos propósitos ou dos próprios seres humanos e resulta da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Agostinho, porém, afirma a realidade do pecado original como uma herança que todos os indivíduos carregam, uma vez que são herdeiros de Adão. Essa semente do mal, provinda do pecado de Adão, da liberdade humana diante das leis divinas, só poderá ser curada pela graça de Deus. Outro filósofo cristão, agora católico, São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, afirmava o mesmo que Agostinho. De Deus vem a emanação de todo bem.
E o fim último da conduta humana é buscar a Deus. Toda ação boa e virtuosa é aquela que busca Deus. Caminhando aqui em possibilidades para a resposta, depois eu dou a minha pessoal. Sócrates, o grande filósofo Sócrates, no período clássico da filosofia grega, antes de Cristo, Sócrates dizia que o bem provém da natureza divina. O bem provém da natureza divina da alma. Praticamos o bem quando respeitamos a lei divina. O mal é fruto da ignorância dos seres humanos em relação a essa lei divina. A ideia do bem nos é inata, quer dizer, nós já nascemos com uma ideia do que é bem. Agimos bem quando respeitamos essa lei e mal quando a desrespeitamos ou simplesmente a ignoramos. Na visão socrática, o mal não é necessariamente pecado, é apenas uma ignorância do bem. Outra visão importante da origem do mal considera que existe uma luta entre dois princípios. Aliás, cuidado com isso, que isso é meio estranho, mas vamos lá. Mas é importante a gente tratar de outras visões. Existe uma luta entre dois princípios. O modelo dessa concepção está na antiga religião persa, tendo como seu fundador Zaratustra. Esse Zaratustra acreditava que no universo há duas forças oponentes iguais em força, em expressão de poder, que são oponentes numa eterna disputa. A divindade, a origem do bem, e uma antidivindade, origem do mal. Segundo Zaratustra, contra o pensamento agostiniano e socrático, o mal não é ausência do bem, nem ignorância das leis divinas. Ele tem uma existência e é tão real quanto o bem. As ideias de Zaratustra exerceram e ainda exercem muita influência no mundo e em outras religiões. Depois dele, houve um cara chamado Mani, século III, por aí. Profeta também persa que fundou o maniqueísmo, justamente a ideia de que existe um bem e um mal absolutos em força igual que estão em oposição. Mais tarde, Jacob Boehme, isso no século XVI, teólogo alemão, influenciado pela tese de Zaratustra, defendeu que na realidade das coisas e do universo havia mesmo dois princípios, uma luta entre o bem e o mal. Mas esses princípios antagônicos estão no próprio Deus, olha que coisa. Eles estão unidos a Deus de forma conflitante e isso pode ser observado na realidade. Assim, esse antagonismo aparece nas criaturas de Deus, na natureza e no ser humano. Existe ainda outra visão que podemos chamar de evolucionista. Segundo ela, o objetivo final de todos nós é ser bons, ou é sermos bons. O mal é apenas um erro passageiro, enquanto não aprendemos a ser bons. Essa é, por exemplo, a visão espírita e de outras correntes espiritualistas. Esse é um texto da Amélia Schneider e Avelino Correia, de Mãos Dadas, Educação Religiosa. O link depois, os créditos estarão aí, como eu disse já, na descrição do vídeo. Eu apresentei aqui a visão de Agostinho, de Sócrates, de Tomás de Aquino, Zaratustra e entre outros. Mas eu quero apresentar a visão dela. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Ela é a verdade. Ok? E o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer? A Bíblia Sagrada vai nos dizer 3 coisas sobre isso. Primeiro, Deus é bom. Deus é eternamente bom e Ele é o Criador. Não existe uma força oposta a Deus. Não existe uma força antagônica. Não existe uma força que... nada mede forças com Deus. Deus é soberano, é Senhor, Criador absoluto desse mundo. Essa é a primeira coisa. Ele é perfeitamente bom. Segundo, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem justo, íntegro e bom. Deus criou o homem com a capacidade, antes dele pecar, o homem tinha a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a desobediência a Deus. E essa é a segunda lei.
essa é a segunda questão. O homem foi criado, o primeiro homem chamado Adão e o segundo indivíduo, a fêmea, criado por Deus, Eva, ambos foram criados de modo perfeitos, não só perfeitos fisicamente, mas perfeitos também espiritualmente, gozavam de comunhão perfeita com a divindade. Terceiro lugar, ambos pecaram. Adão escolheu o pecado. Adão escolheu o pecado. E quando Adão escolhe o pecado, quando Adão escolhe o mal, quando Adão desobedece a um princípio de Deus no jardim do Éden, ele cai do seu estado de santidade e pureza. Ele cai do seu estado de perfeição espiritual. Ele cai do seu estado de comunhão espiritual com Deus. E, portanto, ele perde não só o status de perfeição, mas também traz ao relacionamento humano e ao relacionamento do homem com o sagrado, com Deus, essa realidade chamada mal. Ok? Em outras palavras, isso serve também ao mundo espiritual, né? Deus criou seres perfeitos e responsáveis. O mal vem da escolha dos seres responsáveis que Deus criou. Isso não faz Deus autor do pecado e faz o homem ou as criaturas espirituais responsáveis pela escolha que fazem de escolher o mal. Ok? Essa é a posição bíblica. Como eu já disse, acompanhe o vídeo fazendo as atividades. Então lá no Maestro, nas atividades, você terá algumas questões com relação a essa primeira parte. 3 questões com relação a essa primeira parte. Caminhando, a pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da vida dela, fez assento. Para os meninos, foi um brinquedo. Drummond a poetizou. Com ela, Davi matou um Golias. E o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos esses casos, a diferença não estava na pedra, mas no homem. Então mostra você vai fazer também uma atividade com relação a isso. A diferença não estava na pedra, mas no homem. Você vai explicar essa expressão. E é interessante perceber que o mal não está nas coisas. O mal está no homem. O mal está no coração humano. É algo para a gente pensar. Ok? Vamos lá, caminhando. A parábola do bem e do mal, uma história para gente grande. Essa é uma história muito séria, olha só. Vivia uma vez um homem muito entregue às reflexões sobre o mundo. O que mais inquietava sua mente era conhecer a origem do mal. Não podia, no entanto, encontrar resposta. O mundo é a obra de Deus, pensava ele. E Deus só pode conter em si o bem. Como é possível que do bem derivem homens maus? Sempre refletindo em vão, não podia encontrar a resposta. Um belo dia, esse questionador divisou em seu caminho uma árvore que dialogava com um machado. Disse o machado para a árvore: o que não podes fazer, eu posso. Posso cortar-te e tu não podes cortar a mim. E a árvore sábia respondeu para o machado maldoso: faz 1 ano, um homem com um outro machado tomou-me de meu corpo a madeira com que confeccionou o cabo de teu machado que me pode ferir. E quando o homem pensador acabou de ouvir essas palavras, formou-se em sua alma um conceito não expresso claramente, mas que era a cabal resposta à sua pergunta: como o mal pode vir do bem? Esse é um pensamento de Rudolf Steiner, e é interessante a gente pensar nisso. Você vai ter uma atividade para você refletir sobre isso, não é? A gente aprende com todas essas reflexões, não é? A gente aprende algumas coisas. A primeira delas é
olhar para a vida e perceber que de fato existe o bem e o mal. Isso é inevitável, o bem e o mal. A nossa aula, a nossa disciplina ensino religioso, ela tem por tema nesses tópicos dessas videoaulas, liberdade. Nós vimos na videoaula número 1, liberdade e responsabilidade, e agora o bem e o mal. A intenção, o objetivo nessa videoaula não é simplesmente fazer uma reflexão teológica sobre o bem e o mal, mas uma reflexão cidadã, uma reflexão consciente, uma reflexão responsável sobre se eu estou agindo de acordo com um padrão de bem, ou um padrão bondoso, ou se eu estou agindo com um padrão maldoso. Porque é muito fácil nós apontarmos, né? É muito fácil nós apontarmos para alguém e dizer, fulano é maldoso. E nós? Vamos olhar para nós. Nós temos tido atitudes maldosas? Nossas palavras são proferidas maldosamente? Nossos relacionamentos têm servido para o mal? Pense nisso, pense nisso. Eu quero caminhar por terceira parte da nossa aula e ler com vocês o texto bíblico que está lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, um texto muito pesado, um texto muito difícil. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos os indivíduos do mundo, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora, olha só, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus aqui é a salvação de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou mais além, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não é? 1 Timóteo, eu li aqui capítulo 1, falei capítulo 2, capítulo 1. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Então nós pensamos nessa aula e refletimos sobre o bem e o mal. Vimos a posição de alguns pensadores importantes na história da teologia e na história da filosofia. Aprendemos que Deus é perfeito, criador e bom. Não há ninguém igual a ele e não há ninguém em oposição a Deus. Segundo lugar,
que o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados perfeitos, bons, e eles escolheram desobedecer a Deus. E por causa da desobediência deles, eles trouxeram à humanidade essa existência do mal entre nós. Então, o mal é uma consequência de uma atitude responsável, de uma atitude de um ser humano responsável criado por Deus. Isso não faz Deus criador do mal. Terceiro, todos são pecadores por causa da escolha de Adão e Eva. Todos nós temos um coração teimoso, obstinado, um coração maldoso. E precisamos da graça de Jesus. Eu concordo com a posição de Santo Agostinho. É só a graça de Deus, é só a salvação de Deus, é só o amor de Deus que pode salvar-nos de nós mesmos. É só Deus que pode salvar o homem da sua própria maldade, Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua vida que me assiste e que você entenda, que você creia que somente em Cristo nós podemos alcançar a bondade. Somente em Jesus, Ele transforma a nossa vida numa nova natureza santa que vive numa piedade, numa vida de humildade e amor, quando a gente é tomado pela graça de Deus para praticar o que a palavra de Deus nos diz. Ok? Chegamos aí ao final da nossa videoaula número 2, tema liberdade. E hoje nós tratamos sobre o bem e o mal. O bem e o mal, ok? Próxima aula, videoaula número 3, vamos tratar sobre felicidade. Acho que vai ser um tema um pouco mais leve, né? Felicidade, tá bom? Quero agradecer aí a todos que assistiram o seu vídeo, dizer aí aos alunos do 8º A que corram lá para o maestro e façam as atividades relacionadas a essa videoaula número 2, tá certo? Na sexta que vem, nós postaremos a videoaula de número 3, com as suas respectivas atividades, tá bom? Nós encerramos aqui. Mais uma vez, eu peço para você, deixa o seu like, se inscreve aí no meu canal, dá aquela força pra gente lá, tá bom? E compartilhe esse vídeo a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Deus da palavra, o Deus criador, o Deus de toda graça, abençoe o seu coração, tá bom? E que essas aulas de ensino religioso nos levem a refletir sobre quem é Deus e a necessidade que nós temos da graça de Deus em Cristo Jesus. Nesse período de pandemia, nesse período de distanciamento social, quarentena, vamos ficar em casa. Você aluno, aluna, não tem necessidade de ir para a rua, fique em casa. E se você sair lá para comprar o pão para o papai e a mamãe no mercadinho, põe a máscara. Eu só estou sem a minha máscara aqui, porque eu estou aqui no meu escritório, aqui protegido, bem amparado aqui. Mas se eu for ali comprar o meu pão, comprar um leite ali no mercadinho, máscara, tá bom? Para você se proteger, tá joia? Então, até sexta que vem, sexta que vem. Um grande abraço aí a todos, um beijo aí para os meus alunos e minhas alunas do 8º A, que é uma turma enorme, tem um coração gigante essa turma. E eu amo dar aula para vocês, tá bom? Vamos lá, firme, vamos lá, correndo. Corre para o maestro, faz lá as suas atividades. Qualquer dúvida, eu estarei lá pronto para responder as suas questões, tá bom? Pode entrar em contato comigo quando você quiser para tirar as suas dúvidas, tá joia? E até sexta que vem com a nossa videoaula número 3, tá bom? Deus te abençoe. Até mais.